Alô pessoal, direto ao ponto aqui. A informação mais importante do Grêmio nesse domingo dá conta de um avanço nas tratativas com o volante argentino Guido Rodrigues. Como é que se chegou a essa informação? Bem, aqui até para deixar bem claro para quem assiste o vídeo, a reportagem ela é muito atenta. A reportagem, dias de jogos facilitam muito o trabalho dos repórteres, e ontem foi dia de jogo, vitória por 5-0 contra o São Luís, porque é nessas ocasiões que os repórteres, os setoristas do clube, têm a possibilidade de conversar informalmente com os dirigentes. Nem precisa ser a entrevista aquela do microfone, aquela entrevista que vai para o ar. Repórteres, eu era assim também, consideram mais importante às vezes aquela conversa informal, no off, do que propriamente a entrevista que é colocada durante as transmissões. E ontem a reportagem se lavou lá na arena, porque eles ficam ali na zona mista e ficam falando com um, ficam falando com o outro, e obtiveram a seguinte informação. Depois do acerto do Grêmio com o próprio jogador, com o próprio Guido Rodrigues, ele aceitou as bases salariais propostas pelo Grêmio, o próprio clube, o West Ham da Inglaterra, concorda com a liberação do Guido Rodrigues para o Grêmio. É bom dizer que o Guido Rodrigues, nesse momento, ele não é titular da equipe inglesa. Ontem, por exemplo, uma boa vitória do West Ham, que está lá embaixo na tabela de classificação, vitória por 2-1 contra o Tottenham. O Guido Rodrigues, ele entrou faltando 11 minutos para o encerramento da partida. No domingo anterior, no jogo pela Copa da Inglaterra, ele havia entrado na prorrogação, nos minutos finais da prorrogação. Prova de que realmente não é uma primeira opção. Então é por aí que o West Ham está concordando com a sua liberação. Então duas partes aí, dois degraus muito importantes, o Grêmio conseguiu subir. Acerto com o jogador e o acerto com o clube. E a reportagem também informou, e até já destacamos no vídeo de ontem, que o problema está realmente no empresário. O empresário do Guido Rodrigues entende que o jogador ainda tem mercado na Europa, que o jogador pode observar propostas aí da Juventus, da Itália, do Ajax, da Holanda, para seguir carreira na Europa. Isso vai contra o desejo do Guido Rodrigues, que também, se soube ontem lá, gostaria de voltar para a América do Sul. Gostaria de jogar no Brasil, de jogar no Grêmio, para ficar mais perto. É aquela coisa que é muito comum, né? O jogador, ele faz toda a carreira na Europa e em dado momento ele quer voltar para casa, ou pelo menos para mais perto de casa. Tem a Copa do Mundo, né? Que vai acontecer na metade do ano. Ele foi campeão mundial pela Argentina, fez parte do grupo em 2022, gostaria de ser chamado novamente e parece que o Bruno Rodrigues entende isso. Sendo assim, observado na Liga Brasileira, ele pode ter uma possibilidade maior. Mas não é uma situação fácil de ser resolvida. Há uma outra informação desse domingo, dando conta, essa ainda precisa ser checada, dando conta de que o Grêmio até poderia oferecer um valor maior. Empresários, obviamente, trabalham com isso, né? Tem a sua remuneração e talvez o Grêmio agora possa tentar um acerto especificamente com o empresário, dando a ele um valor maior do que ele ganharia nessa transferência do Guido Rodrigues. Mas há um avanço, e esse avanço precisa ser saudado, porque não resta a menor dúvida, isso também foi colhido pelos repórteres ontem, é este o jogador que o Grêmio quer. É esse o jogador que o técnico Luiz Castro quer. Esse jogador, com seu porte físico, com a sua característica de jogo, é o que está faltando para que o meio de campo do Grêmio tenha mais solidez. Aqui é bom deixar claro que o Thiago Augusto, ele jogou bem ontem, voltou a jogar bem contra o São Luís, havia jogado muito bem contra a equipe do Avenida na estreia, e ele é um jogador que não é exatamente, né, o volante aquele da marcação, né, mas também é uma alternativa muito importante. Apenas esse parênteses aqui, para deixar claro que o Thiaguinho ou o Thiago Augusto não vai sumir, não vai desaparecer. Pelo contrário, o Grêmio está tentando inclusive a renovação antecipada do seu contrato. Mas a preferência é para um jogador de maior porte físico, e esse jogador é o Guido Rodrigues. Eu tenho falado aqui, não sei se falei aqui no canal, ou se falei na Rádio Bandeirantes, o Grêmio tem um head scout, que é o chefe da equipe de observadores aí, chamado Hugo Ribeiro, é um português que veio trabalhar no Grêmio, não foi por indicação do Luiz Castro,
mas é um profissional com larga experiência na Europa e ele está sendo muito elogiado. E aqui, é importante dizer que ele parece que tem uma boa relação com o Nuno Espírito Santo, que é o técnico do West Ham, lá da Inglaterra. Então são apenas alguns detalhes aí que podem não dizer nada, mas que podem dizer alguma coisa. O Grêmio tem o Red Scout, que é um cara muito bem relacionado com clubes do exterior. Então é isso, resta a expectativa aí em relação a esse avanço com o empresário, que nesse momento é o cara que está trancando tudo. Estou falando para Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, produtos obviamente muito consumidos nesse domingão. Quem está de folga aí está curtindo mais, né? Quem está trabalhando comeu rapidamente, fez rapidamente seu almoço e consumiu também os produtos do Frigorífico Borussia. Outro jogador que o Grêmio quer é um meia, mas aí a coisa ainda está mais difícil, está bem complicado. O Grêmio está encontrando muitas dificuldades aí em termos de valores, os nomes que estão interessando. Enquanto isso, o Cristaldo vai jogando, né? E aqui é importante dizer o que falou dele, o técnico Luiz Castro ontem. Fez um golaço, né? O quarto gol do Grêmio, um gol muito bonito marcado pelo Cristaldo. Ele disse: ao longo da vida não se tem somente momentos bons. Ao longo da vida de um jogador de futebol, claro, essa é a relação. Temos que dar oportunidade a todos e vou dar oportunidades a todos sem exceção. Eu não posso marcar, né, ou deixar de dar chance para quem esteve mal numa outra temporada, e é o caso do Cristaldo, que não foi bem. Não tem esse tipo de preconceito aí, não. O Luiz Castro, ele quer ver o jogador em ação, e se o jogador der uma boa resposta, será aproveitado. Então, pelo menos nessa arrancada de campeonato gaúcho, aí, quem sabe brasileiro, o Cristaldo começa a ocupar espaço e o William aparecendo como uma segunda alternativa até que o meia seja contratado. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Vai ali no botãozinho da inscrição aí embaixo. Localizou? Clique em cima aí. Viu? Beleza, tá inscrito. Abração. Muito obrigado. Tchau, tchau.